conteúdo da disciplina Psicologia Econômica, Unidade 1. Então vamos lá. Antes de mais nada, é preciso que eu apresente para você os objetivos da disciplina. Afinal de contas, para que serve esta área denominada Psicologia Econômica? Então vamos atentar aqui para o primeiro slide. Primeiro objetivo da disciplina: compreender os desenvolvimentos teóricos, epistemológicos e metodológicos das ciências econômicas. Ou seja, a disciplina, ela vai mostrar o quanto a psicologia econômica foi se desenvolvendo. Quando nós falamos em epistemologia, eu vou mostrar para você quais foram os métodos e os objetos de estudo que de alguma forma foram sendo estudados pela área e as principais metodologias das ciências econômicas antes mesmo de surgir a psicologia econômica. Muito bem. Segundo objetivo, apresentar as contribuições de outras áreas do conhecimento e, obviamente, aqui nós vamos nos ater principalmente à área da psicologia. O terceiro objetivo, introduzir os estudos sobre o comportamento dos indivíduos, variáveis psicológicas e comportamentais. Neste objetivo, eu vou apresentar para você as principais teorias psicológicas que, de alguma forma, fizeram com que a área da psicologia econômica se desenvolvesse. Quarto objetivo, mostrar as possibilidades de investigação oferecidas pelo método dedutivo. Você vai perceber que, no decorrer da explicação, o primeiro método utilizado pelos economistas foi o dedutivo. E a partir de então foram surgindo outros métodos, E eu vou explicar isso para você no decorrer da aula. Muito bem. Último objetivo, identificar as possibilidades de investigação em áreas de fronteira. Quais seriam as áreas de fronteira? Economia experimental, economia comportamental, a neuroeconomia e, finalmente, a psicologia econômica. Ok? Então vamos lá. Como é que se desenvolveu a psicologia econômica? Então, para que eu possa explicar isso para você, é preciso que, de alguma forma, a gente faça um retrocesso, Falar um pouquinho sobre a história, propriamente, da área econômica. Bom, então, esse desenvolvimento, ele ocorreu por meio de dois eixos. Veja aí no slide. Primeiro eixo, crítica à capacidade das ciências econômicas compreenderem todos os aspectos do comportamento dos agentes econômicos. O que isso significa? Então, veja, chegou um determinado momento em que a própria economia não conseguia explicar todos os problemas que aconteciam dentro do contexto econômico. Isso acontece com qualquer área de conhecimento, Então, de alguma forma, os teóricos precisam investigar um novo tipo de conhecimento. Será que há um outro objeto de estudo? Eu vou dar um exemplo bem simples. Então, veja, hoje nós discutimos a questão da água. Então, quando nós falamos sobre a sustentabilidade, há um questionamento sobre como preservarmos a água, por exemplo, no planeta. Isto, por exemplo, no século XVIII não acontecia. Não era uma questão a ser, de alguma forma, questionada. Tá? Então, de alguma forma, toda ciência, ela precisa a todo momento olhar para a realidade e pensar, será que eu tenho métodos que podem explicar determinados problemas ocorridos? Tá? Então, o primeiro momento em que isto aparece na economia foi a respeito disso, quer dizer, chegou um momento em que a ciência econômica não podia responder a todos os problemas. Muito bem. Um segundo meio, um segundo eixo foi aplicação gradativa de métodos comportamentais da psicologia. Então, veja como tudo isso se liga, Então, se eu chego à conclusão de que a minha área não pode responder a todos os problemas, é preciso, então, encontrar uma área que me ajude a fazer isso. Na área econômica, uma das áreas importantes que surgiram foi a psicologia. Mais adiante eu vou explicar um pouquinho para você como é que a psicologia foi se desenvolvendo e ajudando outras áreas, tá? Entre elas a economia. Muito bem. O que a gente pode perceber hoje das ciências econômicas? Veja aí no slide, Eu coloquei assim, objeto de estudo, os sistemas econômicos que permitem a produção e a distribuição de bens e serviços. Então, voltando.
uma ciência para se desenvolver, ela precisa ter um objeto de estudo e um método para chegar às respostas. Hoje, o grande objeto de estudo da ciência econômica é os sistemas econômicos. Afinal de contas, que sistemas são esses? Eles funcionam? Por que eles se mantêm hoje desta forma? Existem respostas para tentar solucionar problemas? Então, hoje, o grande objeto de estudo da ciência econômica seriam os sistemas econômicos. Muito bem. Métodos de investigação. Então, voltando, toda ciência para se desenvolver, ela precisa ter um objeto de estudo e um método de estudo. Inicialmente, a ciência econômica trabalhou com o que a gente chama de método dedutivo. Afinal de contas, o que é isso? Mais adiante eu vou explicar para você. Existem dois métodos, o dedutivo e o indutivo, tá? Mas daqui a pouquinho eu explico para você. Bom, pressupostos epistemológicos das ciências econômicas, uma perspectiva histórica. Bom, o que a história nos mostra, pessoal? Isso, inclusive, com relação a qualquer tipo de ciência, né? Mostra que os processos de aquisição de saber foram pouco discutidos. É o que eu disse anteriormente, né? Na questão da ciência econômica, por exemplo, um exemplo que a gente pode trazer para você é a questão da inflação. Por muito tempo, por exemplo, na década de 70, a questão do porquê ocorre a inflação era pouco discutida pelos economistas, certo? Um outro exemplo, na década de 80 e 90, um outro problema pouco discutido foi a questão de que forma o Estado pode interferir no desenvolvimento econômico. Aí surgem várias questões, né? É prejudicial estatizar, por exemplo, empresas? Ficaria mais fácil se o Estado não interferisse, por exemplo, em determinadas empresas? Então, são questionamentos que foram surgindo, tá? Um outro problema quando a gente faz esse retrocesso histórico, né? Não houve reflexão sobre as limitações das formas utilizadas para a obtenção do conhecimento. Houve um momento em que os economistas não se atentaram a isso. Então, os problemas apareciam, ninguém de alguma forma ia atrás de um outro método para explicar. É como se as questões fossem colocadas e não resolvidas. E aqui no slide eu coloquei a lei de Say. Não sei se você conhece, mas é uma lei importantíssima e vejam o que ela propõe. Propõe que a oferta cria a sua própria demanda. O que significa isso? É o seguinte: anteriormente as empresas produziam produtos sem ao menos perguntar ao consumidor do que ele necessitava. Então vamos supor que eu sou uma empresária e produzi o produto X. Bom, tudo bem, ele era produzido e eu colocava esse produto no mercado. E eu esperava, então, que alguém se interessasse por esse produto e o comprasse. É isso que diz a lei de Say, né? Ela é extremamente, vamos dizer, radical, né? Obviamente que na atualidade isso já não acontece mais. Isso, inclusive, determinou um novo conceito de marketing e de venda, né? Então, hoje nós temos o conceito moderno de marketing, que é o seguinte: é completamente contrário à lei de Say, né? Hoje, antes de eu produzir qualquer coisa, eu vou atrás de pesquisas para determinar o que o meu consumidor quer. Que necessidade ele tem? Afinal de contas, ele vai comprar o meu produto? O meu produto será viável no mercado? Então, antes mesmo de eu lançar algum produto, eu preciso fazer essa pesquisa de satisfação, de necessidades, tá? Mas anteriormente existia a lei de Say. Produz e vai atrás desesperadamente de alguém para comprar. Vamos lá. Agora vejam, eu falei de conhecimento, que é preciso de alguma forma para uma ciência se desenvolver, né? Que ela busque conhecimentos e para isso ela precisa determinar o seu objeto de estudo e ela precisa determinar também que métodos ela vai utilizar para adquirir esse conhecimento, tá? Então eu disse para vocês em slides anteriores que existem dois métodos importantes. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso slide. Pensando em dois métodos de conhecimento, existe o método dedutivo e veja a conceituação que eu coloquei. Parte de um princípio geral para explicar casos particulares. Há a necessidade de levantarmos algumas hipóteses. Vou dar um exemplo para você.
Por exemplo, se eu digo assim, todos os homens são mortais. Eu parti de uma generalização. Eu estou dizendo todos os homens são mortais. Aí eu, por exemplo, observo que João é homem. Posso tirar então uma conclusão a partir disso. Logo, João é mortal. Então eu tenho uma declaração geral de que todos são mortais. Eu observo o particular, o caso do João, que ele é homem. Então, se ele é homem, ele também é mortal. É isso que o método dedutivo nos mostra. Então, você obtém conhecimentos observando o geral para explicar casos particulares. O que acontece com o método indutivo? É o contrário, certo? Então, veja o que eu coloquei aí. Método indutivo, parte do particular para o geral. Aqui eu faria o processo contrário. Ao invés de dizer que todos são mortais, eu começaria observando casos particulares. Por exemplo, eu diria assim, João é homem imortal. Paulo é homem imortal. José é homem imortal. Então vejam que eu, de alguma forma, observei 3 pessoas diferenciadas, né? Cada uma delas com as mesmas características, e eu posso chegar a uma conclusão. Logo, todos os homens são mortais. Você percebe que o processo foi inverso? Ok? Bom, inicialmente, né, quando ainda não existia a psicologia econômica, as ciências econômicas trabalharam basicamente com o método dedutivo, tá? Ou seja, partiram do geral para o particular. Muito bem. O primeiro deles a fazer uso desse método foi o Adam Smith, né? Chamo a atenção de vocês que no livro texto é importante que você leia um pouco mais, né, sobre o método utilizado como é que ele utilizou esse método, o Adam Smith, né? E a partir dessa aplicação desse método, surge então um novo conceito de homem, o que a gente chama, veja aí no slide, Homo economicus, tá? E esse primeiro conceito de homem econômico foi que ele é um ser extremamente egoísta e movido pelo auto-interesse, certo? Você vai perceber no decorrer das nossas aulas que este conceito de homo economicus, ele vai se transformando, principalmente quando surge a psicologia econômica, ok? Muito bem, vou passar agora uma questão para que você reflita um pouquinho sobre esse primeiro conteúdo que nós vimos, e eu vou ler essa questão junto com você, vou te dar um tempinho para você refletir e tentar chegar à resposta. Então vamos lá. Na obtenção de conhecimento, o pesquisador pode fazer uso de 2 métodos importantes, o método dedutivo e o método indutivo. Analisando as alternativas a seguir, qual delas é incorreta a esse respeito? Então vamos lá. Alternativa A. Hoje, o método dedutivo é o mais utilizado nas ciências econômicas. B. O método indutivo parte da análise do particular para o geral. C. O método dedutivo parte do geral para o particular. D. Antes da escolha do método, é importante analisar as vias de acesso ao conhecimento. E, finalmente, a alternativa E. O método dedutivo não trabalha com hipóteses. Eu vou dar então um tempo para você pensar um pouquinho na resposta e voltamos já com a resposta. Obrigada.